Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Márcia tá chegando. Olá, eu acho que a Márcia agora tá entrando. Conseguiu, Márcia? Márcia tá entrando. Eu não sei o que está vendo. A Márcia não está conseguindo aceitar. A Márcia não está conseguindo entrar. Eu não sei como dar instrução para ela. Se alguém souber, por favor, escreva aqui. Eu não sei como fazer. Ela tem que entrar no meu Instagram. Eu acho que ela não está entrando no meu Instagram.
Vocês desculpem, mas eu não sou das melhores. Ah, a Márcia aceitou, tá vendo? Pronto. Márcia. Márcia, você tá aí. Você entrou. Então, eu tô te... Márcia, eu tô te convidando para você participar. Então, você precisa aceitar esse convite. Eu já mandei o convite para você. Aceita, querida? Eu estou aceitando seu pedido. Eu não sei o que fazer. Márcia, você está me ouvindo? Eu te convido e você precisa participar. Você precisa aceitar o convite. Oi, pronto. Enfim, não apareceu para mim em momento nenhum seu convite, só apareceu agora. Pois é, às vezes acontece isso, é uma chatice, mas deu certo, né? Tudo bem, Enfim, querida? Tem uma tudo porção de gente bem. aqui te esperando. Muita Menina, gente. É, olha só, uma loucura essa. Eu não, eu sou uma analfabeta cibernética aqui nessas coisas de Instagram, enfim, né? Mas obrigado pelo olha, convite e pela pois é, minha paciência, querida. né? Eu estou muito honrada de você ter aceitado, acho ótimo. Então, a maioria das pessoas aqui conhecem você, Que mas bom. hoje a gente está iniciando a nossa live com a participação da Márcia psicanalista, da Sociedade, da SPCRJ, Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro. E agora ela vai falar para a gente sobre a questão da transgeracionalidade e como é importante o suporte familiar quando se trata de transformar o corpo, né, Márcia? Então, eu passo a palavra para você poder se apresentar e dizer o que você vai falar para a gente. Bom, primeiro, boa tarde. Desculpe a confusão da entrada. Boa tarde para você que está em Portugal. Aqui é bom dia. Verdade, bom dia. Bom, eu quero te agradecer, Dirce, mais uma vez, pela confiança, pelo convite, pela parceria. Hoje eu estava pensando aqui, antes da gente entrar, eu sentei aqui e tal, estava pensando nas coisas que a gente teria para conversar e me dei conta de quantos anos nós trabalhamos juntas, né? Quantos É, anos? Assim, desde a época que o nosso curso era extensão, né? exatamente. E foi assim, nós nos conhecemos, na verdade, na SPCRJ, quando você foi até lá dar um curso, né, pra gente, na época, Sobre transtorno alimentar. sobre transtorno alimentar. Quer dizer, há quanto tempo você já transita nesse campo, né, sobre esse assunto? E, de alguma forma, eu acho que desde então, a sociedade ainda era no Jardim Botânico. Exatamente. Foi muito tempo isso. Muito tempo, anos. Meu Deus. Então, na verdade, o que eu pensei? Assim, eu estava pensando, né, na nossa conversa sobre essa questão da transgeracionalidade
a questão da família, a questão do transtorno alimentar, né? Eu venho conversando sobre essa temática, né, já há algum tempo. E uma coisa que eu tenho me dado conta, Dirce, é quando chegam as pessoas na clínica em busca de atendimento, em busca de ajuda, né? Uhum. Assim, uma das últimas coisas que eu penso, né, que eu trabalho atualmente, né, já que me sinto assim bem confortável nessa questão desse trabalho, com essa temática, né, com os transtornos alimentares, uma das últimas coisas que eu trabalho é o sintoma. Uhum. Exatamente porque quando alguém chega no nosso consultório, ele chega com a história dele. Ele chega com a história de vida dele, né? Uhum. Então, assim, na verdade, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, né? Que a gente está lidando? A gente está lidando com uma pessoa com obesidade, com bulimia, com anorexia, mas eu tento, de alguma forma, me desligar um pouco dessa queixa inicial que ele traz, tá? Para ficar ouvindo a história que ele traz com ele. E aí, quando ele traz a história que vem com ele, a história na qual ele se constituiu como sujeito, né? A gente vai estar ouvindo, então, de que espaço organizador essa pessoa é herdeiro. Pois é, Então, só te interrompendo, eu achei muito interessante essa sua colocação inicial, né, de que você, quando recebe o paciente, você não presta atenção no sintoma, mas sim na história dele. na história. E é isso que faz um pouco a diferença para outras linhas de trabalho que atuam em cima somente do O sintoma. sintoma, isso. Então, eu acho que vai ser muito legal você poder explorar bastante essa questão. Muito legal. Então, para quem, eu acho, como você falou, se tem tanta gente que está assistindo, que me conhece, né, sabe um pouco do meu percurso, sabe que eu sou uma pessoa que, apesar, né, eu sou psicóloga clínica de formação, sou psicanalista há muitos anos, né? Então, quando eu falo assim, eu falo do meu lugar, né? Eu falo daquilo que eu acredito, daquilo que eu pratico, né? Hoje em dia, eu continuo fazendo parte da SPCRJ, continuo fazendo parte do nosso curso, né? Aproveitando que o nosso curso hoje é online, né? Tem gente do Brasil inteiro fazendo, quiçá daqui a pouco tem gente do mundo inteiro fazendo, É né? verdade, quem sabe. E, enfim, então, eu continuo dando supervisão, né, para as pessoas que estão em formação e as pessoas do círculo e pessoas da SPC, né? Então, assim, o meu trabalho, é lógico que ele não fica pautado apenas em cima do transtorno alimentar, mas o que a gente vê é que, na verdade, todas as formas de adoecimento, elas, de uma certa forma, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem a gente tem uma genética, a gente tem uma biologia, a gente advém de um outro, somos feitos de carne e osso, né? Mas o nosso eu, aquele que é investido pelo outro, aquele que é cuidado pelo outro, aquele que vai ser, de alguma forma, que vai se manifestar, ele vai se manifestar a partir do nosso corpo. Então, digamos que a gente também precisa olhar e cuidar para a nossa fisiologia, nossa biologia, porque o nosso corpo é a nossa primeira casa, né? Então, será o nosso eu não se manifestaria de outra forma se não fosse a partir do corpo. Então, isso é uma questão muito importante. Então, toda a nossa história,
todos os nossos os dramas vividos pelo nosso meio circundante, todos os romances, como diria Freud lá nos romances familiares, né? Todos os nossos romances, os nossos dramas, as tragédias familiares, a cultura em que a nossa família está inserida, né? O nosso sentimento de pertencimento, o nosso sentimento de existência, ele passa também pelo nosso corpo, né? E assim não seria se toda a nossa compulsividade também não passasse pelo nosso corpo, né? A compulsividade do eu, ela vai ser manifestada, né, através exatamente das alterações do nosso corpo. A nossa capacidade de dizer sim, a nossa capacidade de dizer não, né? Dizer não para nós, dizer não para o outro, dizer sim para o nosso eu, dizer, né? O sujeito, quando está angustiado, muitas vezes, quando a gente vê, eu vou dar um mimo para mim mesmo, vou comer uma torta de chocolate, né? Muitas vezes isso Tão acontece. comum. Exatamente. Bom, e aí, como eu estava falando antes, por que para mim o que interessa é a história do sujeito? Porque quando ele entra no nosso consultório, atualmente, quando ele entra na tela, né? Quando ele entra na sala de espera do Zoom, e ele vem, né? Ele vem em busca de alguma coisa, tem alguma coisa errada funcionando, né? De uma maneira atrapalhada lá na vida dele, a família da qual ele é herdeiro está posta no setting. A família chega com a gente. Exato. Aonde quer que a gente vá, o nosso nome nos coloca no aqui e agora do nosso mundo. Mas o nosso sobrenome nos agrega, nos transforma em elos de uma corrente geracional. Né? É com o sobrenome que a gente se apresenta. Muitas vezes, quem é a Márcia? Né? A Márcia Maria dos Anjos Azevedo, que se chama profissionalmente, ou que se intitula profissionalmente de Márcia Azevedo. Né? Então, assim, este sobrenome acaba sendo um sobrenome que me representa de uma certa maneira. Né? Eu me coloco no mundo muito mais como Márcia Azevedo do que como Márcia Maria dos Anjos Azevedo, né? Primeiro que é mais simples, né? Um nome grande desse não vale a pena, né? Com certeza. Olha, Márcia, eu te entendo tão bem, porque eu tenho um problema horroroso. Eu tenho um nome que eu tenho até vergonha. É Dirce de Sá Freire Alves Silveira Costa. Olha Eu só. agora, como é que eu me chamo? Dirce de Sá, porque não fica mais simples a vida. A vida fica mais simples, né? Com certeza. Então, e aí, na verdade, então, se a gente for pensando que as nossas características, os nossos limites, as nossas mazelas, os nossos tabus, a nossa religiosidade, a nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de assumir os desafios da vida, todas essas situações, elas são construídas a partir da primitividade da nossa vida e do nosso eu. Né? Então, quando somos... Você falou, eu não ouvi, eu acho que deu ruim aqui. E essas características, elas são construídas... A partir da primitividade da nossa vida. Né? Elas vêm, efetivamente, da nossa história familiar. Né? Então, não tem como a gente falar de transgeracionalidade se a gente não fala de história. A gente está muito acostumado, né, Dirce, a trazer questões, até nas nossas lives, nas nossas conversas, a gente está muito acostumado a trazer a terminologia psicanalítica, né, para a conversa. E se a gente pensar bem, a gente observa isso diariamente na vida. Então, uma das coisas, uma vez uma aluna minha, em sala de aula, me disse o seguinte:
É, eu nunca mais esqueci disso. Ela disse assim, professora, que coisa interessante. A senhora tenta tirar dos textos freudianos, até porque eu dava psicanálise, né, para muitas turmas, né, ao longo da minha vida, a senhora consegue tirar o conceito e do papel, do livro e tal, e a senhora consegue trazer esse conceito para a vida, né? Eu disse assim, mas o que seria da vida se não fosse a teoria? E o que seria da teoria se não fosse a vida, né? Então, Pois é, mas eu acho que isso daí você está falando num ponto muito interessante, que é exatamente a capacidade do bom professor. Ele conseguir extrair a teoria para ele e poder passar o conceito para o aluno, para quem está estudando. E isso isso, só pode ser feito quando a pessoa tem o domínio daquele conceito. Porque eu já estou muito acostumada, no nosso curso, a gente tem médico, tem nutricionista, tem pessoas isso, da área, tem psicólogos que não são da área de psicanálise. exatamente. Então, eu cada vez me acostumo mais a buscar usar uma linguagem que dê conta da teoria, óbvio, sem nunca abrir mão dos pressupostos psicanalíticos, Lógico. mas Aham. usando uma terminologia que as pessoas consigam acompanhar. E eu acho que você faz isso muito bem, Márcia, porque a prova disso é quando a gente fala, explica alguma coisa muito complicada e aquele que está ouvindo, ele tem a impressão de que ele já sabia daquilo, É, não é? isso acontece. E é uma das colocações que eu ouço muito os alunos falarem a seu respeito e a respeito também da Rosa, porque Rosa trabalha com Rosa, Lacan. Então, a Rosa também tem essa clareza. que E eu ouço desafio dela, a né? respeito Que das duas desafio da Rosa. professoras muitos elogios nesse sentido. E eu acho que é assim como posso dizer, é um que a mais que você e a Rosa têm como professoras. Isso eu fico muito feliz de poder efetivamente, né, Dirce, contribuir, porque a formação, a nossa formação, a formação, né, do profissional em geral, é uma formação múltipla. A formação do eu é uma formação múltipla, né? Então, a gente está falando aqui da importância da família, a importância do grupo, a importância do meio. Se a gente pensar que nós também no nosso curso formamos um grupo, um meio e uma família, né? De alguma forma, nós também construímos uma rede em que os nossos alunos, os profissionais que nos procuram, eles podem se beneficiar dessa formação múltipla, né? Então, ele faz uma pós-graduação em transtornos alimentares e ele vai ter uma formação múltipla, né? Ele vai ouvir médico, ele vai ouvir nutri, e nós vamos estar falando para essas pessoas, né? O Ferenc não diz para a gente que um dos maiores traumas na constituição do sujeito não é a diferença de línguas, a linguagem da ternura e a linguagem da paixão, né? A gente tem que nivelar, a gente tem que criar um espaço de mediação para que o nosso aluno, para que as pessoas que nos ouvem aqui, né? Muitos que não são nem psicólogos, que não são da área da saúde, que são apenas pessoas que estão aqui nos ouvindo de alguma forma, né? Interessante. Não é? Então, a gente cria um espaço de mediação entre a pessoa que está em busca de alguma informação a mais sobre aquilo que ela está trabalhando, né? E as teorias que são oferecidas. Da mesma forma, na constituição do sujeito, né? A mãe, que é a personagem principal, né? Vamos dar valor ao Winnicott, onde ele diz que não é necessariamente a mãe, mas que ocupa essa função. Isso faz toda a diferença na nossa Constituição, né?
Mas, enfim, em condições normais de temperatura e pressão, é a mãe a figura fundamental, né? Personagem principal na construção de um novo personagem, né? Que é cada um de nós, né? Uhum. Todos nós viemos e somos, né, pertinentes e pertencentes a algum lugar. E aí, nessa construção desse script pessoal, muitos personagens fazem parte. A história de cada um desses personagens, ela vai, de alguma forma, investir, né, criar investimento nos personagens que estão atrelados à história, né, a cada um de nós. Pode também, vamos dizer assim, o sujeito pode receber um olhar, né, um olhar que o identifique, um olhar que o veja como um diferente, mas ele também pode receber um olhar que reflita apenas o olhar daquele quem está olhando. Uhum. E isso é o que a gente mais recebe na nossa clínica. As patologias narcísicas, né? As dificuldades relacionais, as inseguranças, a falta de confiança em si mesmo. Tudo isso advém exatamente dessa malha psíquica familiar a que somos herdeiros, né? Uhum. Então, se o sujeito come demais, se o sujeito come de menos, isso vai estar denunciando, de alguma maneira, o que é que aceitar aquilo que vem do outro, recusar aquilo que vem do outro, tem um significado, tem um sentido lá na vida dele, né? De alguma forma tem, né? Então, mais uma vez, a gente está falando daquilo que advém da história, né? A transgeracionalidade, ela é exatamente a reverberação de lutos, de sombras que advêm de uma história não contada, mal contada, de traumas vividos, de situações que não foram resolvidas, né? De personagens marcantes que precisam ser mantidos vivos, geração após geração, né? Modos relacionais, o medo da perda, né? Por exemplo, eu estava falando ainda agora da mãe, que é a personagem principal. A violência da imposição de uma figura materna, ela causa prejuízos inimagináveis na vida de um sujeito. A impossibilidade de uma criança dizer sim, dizer não, fazer suas escolhas, investir na sua própria vida, tudo isso, de alguma forma, traz para a gente informações, conteúdos que são muito importantes para a gente pensar na nossa clínica, né? E o manejo disso, quando a gente trabalha, né, como a gente estava falando, a família, mesmo que a gente trabalhe só o sujeito que adoece, a gente está trabalhando com uma história, com uma família que vem para o setting, que vem junto com ele. Quando a gente trabalha com família, né, e alguns dos nossos colegas aqui trabalham com família, com casais, né, o manejo disso acaba sendo não só um manejo fantasmático, mas um manejo que implica a malha familiar de quem está ali presente, né? O olhar de quem está ali, as transferências, né? As transferências pessoais, as relações, as inter-relações, a construção de como são construídos os limites naquele grupo, né? Muitas vezes o nosso trabalho é de instituir limites que muitas vezes demoram anos para ser instaurados. Por quê? Exato. Você tocou num ponto que eu acho super importante, que é a questão do papel da mãe. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da mãe, sobretudo no desenvolvimento da anorexia e da obesidade. Olha só, tem uma moça, acho que é Luane, ela diz, sei que o Winnicott fala muito da mãe, mas gostaria de perguntar sobre os conflitos com o pai e a psicopatologia.
É, Eu perguntei da bom, mãe e ela perguntou do pai. Aí você... então, que maravilha, né? A gente junta as duas coisas. Porque, na Isso. verdade, tanto numa situação quanto na outra, né, Dirce, o pai acaba sendo uma figura que deveria se colocar e não aparece muitas vezes no cenário, né? Em todas essas situações, o que a gente tem presenciado, o que a gente tem visto, é que a mãe fica como a figura central e, de alguma maneira, ou ela não oferece espaço, né, para que o pai entre nesta relação, dependendo do grau de adoecimento desta mãe, dependendo da história a que essa mãe também está atrelada, né? O pai acaba não conseguindo funcionar como um terceiro fundamental mediador nesta relação. Uhum. Então, tanto na anorexia quanto na obesidade, né? Nas duas situações, pelo menos do que a gente sabe, clinicamente a gente precisa convocar o pai, né? Sendo que muitas vezes, como o ser humano é inteligente, ele foi escolhido a dedo. Ele foi escolhido como alguém que não vai se interpor às intensidades narcísicas e onipotentes desta mãe, né? Então, pode ser um pai amoroso, pode ser um pai queridíssimo, mas é um pai que não funciona como terceiro. E num conluio com essa mulher, o que vai acontecer? O pai, na verdade, a mãe vai ser uma pessoa que não vai ter um olhar bifocal, como diria Pierre Launier, né? É Uhum. preciso que a mãe tenha um olhar bifocal para a criança e para o outro, para a criança e para o mundo. É preciso que ela tenha internalizado, né, a necessidade desse terceiro. Se isso não acontece, se ela se projeta narcisicamente, com a sua onipotência narcísica infantil, se ela se projeta nesse filho, Uhum. alguns prejuízos virão daí. Ela não só se projeta, mas como ela não vê o filho como um diferente. Então, tanto numa necessidade, É a né? dificuldade de se separar, né? De poder discriminar o que sou eu, E não eu. A mãe que fica exatamente. ali absolutamente amalgamada com a criança. Amalgamada, adesivada a esse filho, produzindo no filho, e aí é aquela história. Quando a criança consegue, quando existem outras figuras ali naquele meio, que de alguma forma investem na criança de modo a perceber que tem algo errado ali naquela relação, né? A criança ainda consegue, de alguma forma, sair um pouco, ter algumas identificações paralelas. Então, todas essas vivências, né, em que não existem limites instaurados, né? Então, se a gente vai ver que na anorexia, né, o sujeito ele tem fome de nada, né? Porque como diz Lacan, né? O anoréxico, ele come o nada. Isso, então, ele tem fome de nada. Por quê? Porque não existe um sujeito ali que vá, né, viver uma falta suficiente que ofereça a ele a condição de ter fome de vida, para além da vida que ele tem, né? Por outro lado, o que a gente vê nas situações de obesidade, o sujeito fica tão, né? Ele fica tão atravessado por um olhar, ele se sente tão esvaziado de alguma forma que ele tem que se preencher, né? Ele vai preencher o corpo, ele vai criar uma prótese corporal de modo a fantasiosamente se sentir menos vulnerável, né? Então, todas essas questões, tudo isso é um enigma, né, Dirce? Vamos pensar que esses modos, por que um que é invadido, que é, né, o outro que não é olhado, por que uns se tornam
adictos de olhar e outros se tornam adictos de alimento. Por que outros se tornam compulsivos, né? Bebedores compulsivos, alcoolistas? Por que o outro fuma? Por que o outro se torna um compulsivo sexual, por exemplo? Né? Então, o modo como cada um vai lidar com as insuficiências advindas do outro vai ser um grande enigma que a gente vai continuar estudando para tentar descobrir. E não adianta ter forma, não adianta ter receita de bolo quando a gente recebe alguém para tratamento, porque não há. Cada história é uma história. Essa semana mesmo eu estava dando supervisão para um analista, e aí ele me diz, mas o que será que essa pessoa busca com tantos relacionamentos, tantas mulheres lá na vida dele? Aí eu falei assim, peraí, como é que esse Dom Juan vive, né? Porque aí parece que ele é o sedutor, mas na verdade ele é o seduzido, né? Por que ele é o seduzido? Ele é o seduzido pelo olhar que lhe seduz. Vou voltar na sua pergunta inicial, a questão da mãe para o Winnicott, né? Isso. No Brincar em Realidade tem um capítulo maravilhoso que fala do papel de espelho da mãe no desenvolvimento individual, né? Desenvolvimento da criança. É isso. O primeiro olhar em que você se reconhece é aquele olhar de júbilo e de encantamento de uma mãe que recebe seu bebê, né? Os primeiros anos de vida, até que o sujeito consiga se reconhecer como um diferente, é o outro que o reconhece, é o outro que legitima a sua existência, né? É esse olhar que sustenta esse investimento. Porque, assim, até parece que a gente está falando de mercado financeiro, né? Mas Mas é uma troca importantíssima, né? Isso. E fala, Então, faz todo sentido do mundo a gente fazer uma comparação dessa ordem. Porque não porque deixa de ser investimento também. Só que investimento investimento ativo, né? afetivo, exatamente, né? Então, assim, sempre vai haver um espelhamento. O nosso eu vai ser como é que eu vou dizer assim? Uma caderneta de poupança dos investimentos dos outros eus. A nossa capacidade de investimento no mundo, ela vai depender do investimento do outro. Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre digo que aquela historinha que falavam assim, primeiro você tem que se amar, para depois os outros te amarem. Balela, gente. Balela. Se você não tiver sido investido antes, a sua capacidade de investimento em si mesmo e no outro, ela é empobrecida. Ela é pobre. Por quê? Porque a nossa carga de libido, né? A nossa carga, a nossa pulsionalidade, ela vai depender de um espelho que reflita a sua imagem no mundo. Então, o modo como a gente... Ó, eu queria pegar um gancho aí, porque eu queria que você falasse um pouco como que essa falha primitiva, né, tão forte, que no caso do transtorno alimentar, o sujeito acabou desenvolvendo uma obesidade, uma anorexia, uma bulimia, ao mesmo tempo, ele precisa desse suporte para poder transformar seu corpo. Sobretudo, por exemplo, no caso da anorexia. Ou o sujeito ganha peso ou ele morre. Né? Isso. E no caso da obesidade mórbida também. Como a própria definição da doença já traz a gravidade. É mórbida. É mórbido. Tem como se fosse um paradoxo. Né? Uhum. Essa necessidade do outro para poder transformar, ao mesmo tempo que esse corpo tem essa marca da falta inicial. Então, isso vamos dizer assim, isso a gente falaria aqui o ano inteiro sobre isso, né, Dirce? Porque, assim, esse outro fundamental
é que vai, de alguma forma, permitir a existência do eu, né? Então, o eu, para existir, ele precisa de autorização. Ele precisa, de uma certa forma, né, de um investimento que seja suficientemente bom, né? Os limites psíquicos, eles se traduzem em limites do eu, que se traduzem na relação eu-outro, né? Esse outro, se a gente puder pensar, né? Estou aqui usando até uma outra imagem, né? Para voltar para isso que você falou agora. Se a gente pensar que entre o eu e o outro precisa ter um limite suficientemente poroso, né? De modo que as comunicações possam existir, que a diferença possa existir. Uma das coisas que a gente vê muito no trabalho com família, no trabalho com casais, até mesmo no trabalho individual, é que quando a gente fala de diferenciação, de autonomia, de independência, muitas vezes isso é ouvido como uma ameaça ao abandono, né? Então, o que acontece? Se a gente pensar na obesidade mórbida, né? O sujeito vai paralisando, paralisando, paralisando cada vez mais, né? Lógico que na anorexia a situação é tão grave quanto, ambos podem morrer, né? Tanto na obesidade mórbida quanto... Mas, assim, há um peso sobre o sujeito, né? No caso da obesidade, né? Que ele vai se limitando e ele vai tendo que cada vez mais colocar mais coisas para dentro para sustentar um eu que não existe, né? Então, os limites psíquicos e os limites são muito esgarçados, diria, né? E no caso da anoréxica, né, se a gente puder também fazer uma correlação, ou ela se alimenta ou ela morre, né? O esvaziamento, ela cai exatamente no extremo oposto. Aquilo que sustenta, e aí o obeso, no caso, ele não pode se movimentar. E muitas vezes, no caso da anorexia, o que a gente vê é que ela faz demais. Ela faz demais para poder, de alguma forma, né, dentro da sintomatologia dela, paradoxalmente existir. Exato. E o obeso, né, ao contrário do obeso, ele precisa paralisar para estar ali diante do outro. E aí, eu posso até estar falando uma coisa muito tosca agora, mas é como se ele precisasse crescer diante do outro para ser visto. Pois é, e a gente tem um pouco essa sensação. Eu tive uma cliente, já há alguns anos, quando eu fazia um trabalho voluntário na comunidade da Chácara do Céu, ali no Leblon, menina de 8 anos, e foi muito interessante, porque eu apresentei o caso dela no congresso e eu dei o seguinte título: Comer para ser vista. Porque a impressão que eu tive durante todo o atendimento é que ela não se sentia vista. Então, ela precisava crescer, cada vez ocupar mais espaço para ver se essa mãe olhava para ela. Só para você ter uma ideia de como essa sua colocação faz sentido, essa moça foi atendida por mim durante 1 ano na chácara. Eu ia toda segunda-feira, o dia inteiro. Em 1 ano, ela foi a única paciente que a mãe não encontrou nenhum dia para vir estar comigo. Depois que já tinha terminado o processo, o pai veio para dizer que a menina era completamente atrapalhada, resumindo. E essa mãe nunca apareceu. Então, foi exatamente isso que você falou. Ela precisava comer para poder tentar atrair o olhar dessa mãe, que não havia de jeito nenhum.
Então, não é à toa que a gente usa a expressão da prótese psíquica, da gordura como prótese psíquica, para aquele que não consegue se sentir sendo visto pelo outro. Então, a gordura vai, né, vai ocupando um espaço. É um espaço físico. Isso. E aí, o que acontece, né, disso que a gente está falando? O nosso eu, ele se constitui para aprender a se defender dos estímulos internos e dos estímulos externos, da violência, da energia, da intensidade pulsional, né, de alguma forma, dos movimentos orgânicos, né, e também dos estímulos externos. O que acontece nessas situações, quando você falou, né, a partir dessa ideia da primitividade, se o nosso eu tem pouca capacidade defensiva, né, ele vai efetivamente, se ele tem uma baixa capacidade defensiva, se ele tem uma baixa capacidade de organização, se ele tem, né, se, de alguma forma, dentro da fragilidade dos recursos que o nosso eu vai ter diante dos enfrentamentos da vida, né? Se o nosso eu ele se desenvolve para se defender e responder às exigências da vida, de uma certa forma, o que a gente vê são soluções mais adequadas, menos adequadas, recursos mais ricos, mais pobres, né? Então, eu volto lá no início da nossa conversa. Quando você recebe alguém para tratamento, você tem que, primeiro, antes de ficar preocupada com o que ele come, até uma paciente, eu já falei isso várias vezes, várias pacientes dizem, mas você não me pergunta o que eu como. Eu falei, isso é lá com a sua nutri, querida, eu não tenho nada a ver com isso, né? Claro. Tá? Eu tenho a ver aqui com o que você está me trazendo, com a sua história, com as suas dificuldades, com as suas questões, com as suas dificuldades relacionais, né? Com aquela que era magrinha enquanto estava na faculdade. Aí passa 10 anos, vai fazer um encontro da turma, não vou não, porque eu estou enorme de gorda, né? O que é isso? Você não é a mesma? Né? E aí tem vergonha do que você se tornou? Que história é essa? Né? Foi seu corpo que engordou, mas né, você está aí, você está sobrevivendo. Então vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Vamos ver. E aí aí vamos pensar que exatamente as soluções possíveis, né? As soluções que o nosso eu consegue encontrar, elas advém de uma certa forma. É lógico que eu não estou falando de uma coisa determinista, né? Senão nós não teríamos saída, porque a maioria das mães é aquela que enfia comida na boca, que você, né, que faz seu prato, até que você diga para ela, fala assim, olha só, deixa que eu boto minha comida, porque eu sei a quantidade que eu quero comer. E tem muitas mães que não aceitam isso. Isso. Né? Tem muitas mães que não aceitam. E ainda ficam revoltadíssimas, né? Acabei de me lembrar de uma cena daquele filme Cisne Negro, né? Em que a menina não quer comer o bolo lá de aniversário que a mãe leva para ela, mas joga o bolo no lixo, né? Então, ela fica muito claro, né? Por que ela não quer comer o bolo, né? A própria mãe ensinou para ela, isso. Né? Mecanismo de recusa no qual ela se Isso, exatamente, né? Então, todas essas perturbações da vida, né? Todas as perturbações vividas por um eu que tem pouco recurso, né? Tem pouca plasticidade emocional, afetiva, né? Tem um mundo psíquico muito empobrecido, muito isolado, né? Em que não foi oferecido a ele a condição de ter vários objetos afetivos, né? Lembrando aqui que todos os nossos objetos estão dentro e estão fora. Só que o objeto que está dentro, ele tem uma potência e um lugar e uma configuração diferente do objeto que está fora. Muitas vezes, né? A gente, e aí essa é uma outra história, mas
se eu pegar um fiozinho e trazer para a transgeracionalidade, né, a gente vai lembrar que a rigidez do filho, a rigidez com que alguns mecanismos que o filho apresenta não são nem de perto relacionados à autoridade parental. Na verdade, são relacionados com os outros antecedentes da autoridade parental, né? Às vezes o pai é um maluquete, a mãe é uma maluquete. E o filho é todo organizadinho. De onde vem essa organização? Lá de trás, né? Então, a sombra, né? A sombra da transgeracionalidade, a sombra dos antecedentes, das gerações anteriores, ela certamente vai reverberar na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E a nossa clínica, ela é permeada dessas sombras e desses fantasmas, né? Olha só, falando um pouco do manejo clínico que eu está falando, a Luane perguntou aqui, como é que a mãe narcisista pode interferir no processo analítico dos filhos? Ih, caramba, que pergunta essa, hein? Né? Bom, se o filho for criança, pré-adolescente, quando ele começar a questionar, ela vai tirar ele da análise de cara. Foi o que a Luana falou agora há pouco. A mãe acaba interferindo tanto que ela teve cliente que teve que abandonar o processo. Isso conhece bastante, né? Então, aí uma das coisas que eu recomendo, vou contar um segredinho para vocês. Gente, olha só. Uma das coisas que eu recomendo para os meus supervisionandos, né? Que em algum momento eu até fiz isso de uma certa forma, mas eu não tinha tanta clareza. É preciso fazer um certo conluio com a mãe para poder ajudar o filho. Claro. É preciso que a mãe confie em nós. Não adianta a gente confrontar uma mãe narcisista, de uma certa forma, uma mãe que traz uma onipotência narcísica infantil gravíssima e que não permite que o filho se transforme em alguém diferente daquilo que ela imaginou para ela. Não é para ele, é para ela, né? Então, assim, não adianta a gente confrontar essa mãe, a gente assumir o lugar do filho e confrontar a mãe. A gente precisa trazer a mãe para o tratamento. A gente precisa de alguma forma mostrar a essa mãe que alguma frouxidão ali, que alguma permissividade ela tem que ter, né? Para que ela possa, para que a gente possa cuidar do filho. Senão a gente não cuida, né? Senão ela vai fazer um novo arrancamento. Ela já arrancou o direito à subjetividade desse filho. E aí ela vai arrancar ele da terapia também. E muitas vezes ele só chega até nós porque o médico mandou, porque a escola mandou, porque, né? Porque tem alguma coisa ali que está dando errado e alguém mandou para terapia. Porque provavelmente... E muitas vezes acontece na escola, né? Dificuldade de aprendizagem, né? Agressividade ou um excesso de submissão. Tem N motivos, né? N. Agora, um adolescente ou uma criança, com certeza, eu acho que faz parte desse manejo clínico. Eu gostei muito do termo que você usou, né? Um conluio com a mãe, mas porque essa mãe ela também está presente. Porque essa criança, esse adolescente, é a história dele. Então, faz parte a gente trazer a mãe para o processo. Então, como que a gente... Desse jeito mesmo, obrigado. Bom, e como é que a gente faz isso? Eu, por exemplo, quando são mais jovens, uma vez por mês ou por semana, dependendo da gravidade do caso, a mãe ou a família tem que estar presente. Porque é muita responsabilidade. Exatamente. Dormir sem saber o que essa mãe vai fazer com o que a gente diz. Isso, então, perfeito. Tem que trazer a mãe para o processo. E eu gosto de deixar isso muito claro desde o início do contrato. Eventualmente, faremos sessões semanais
quinzenais ou mensais. Isso. Ao longo do processo, vou poder definir para deixar a coisinha aberta, porque logo na primeira, segunda entrevista, a gente ainda não sabe qual é a necessidade, né, dessa mãe estar presente. Se vai Isso. ser toda semana. Agora, eu deixo também muito claro, nunca no horário do cliente. É Isso. um outro. Eu ia colocar isso para você. Olha só, eu ia colocar, inclusive, para fazer um ajuste na minha fala do conluio, tá? Não é um acordo perverso com a mãe. É Não. diferente, né? Uhum. Assim, porque uma coisa... Trazê-la para. Isso. Uma coisa é a gente trazer a mãe para o tratamento, trazer a família, trazer o pai, né? Ampliar o espectro de trabalho com essa criança ou esse adolescente, tá? Agora, Claro. muitas mães querem fazer um acordo perverso com a gente, né? E aí querem falar com a gente pelo telefone, ficam mandando áudios, né, de 10 minutos, querem falar coisas com a gente sem que a criança ou o adolescente saiba. E aí eu deixo claro, desde o início, olha só, nada do que a gente disser aqui, tá? Para o adolescente, nada do que a gente disser aqui vai ser passado para os seus pais sem que você me autorize, e eu não encontro os seus pais sem a sua autorização. Isso. Né? Então, esse é um acordo que precisa ser claro e tácito, porque senão não há trabalho possível. E aí, com isso, a gente vai fazendo uma certa definição de papéis, definição de lugares. Quem é a mãe, quem é o filho, quem é o pai. Eu já encontrei algumas situações em que o jovem, até nem era tão criança assim, 16, 17, né, 18 anos, que eu até recebi a família no início, chegou um momento que a adolescente chegou e disse assim, Márcia, olha, eu não gostaria que você continuasse recebendo meus pais aqui agora, porque eu acho que esse agora é o meu espaço. Não é mais deles. Pois é, eu acho. Olha só, você fez essa consideração que eu acho super válida, e teve uma outra pessoa que está nos seguindo, que ela diz isso quando é adolescente ainda. Vale para jovem adulto? Claro que vale. Agora, depois dos 18 anos, a gente tem que tomar cuidado. Isso. Porque tem uma certa autonomia e tal. Isso. Mesmo com tudo isso, foi o que eu escrevi aqui, às vezes a gente só pode trabalhar com a, entre aspas, presença da mãe. Isso. Então, a gente tem que trazer a mãe de uma outra maneira. Mas, em todo e qualquer processo, claro que a mãe tem que estar presente. Lógico, ela já vai estar em ausência, né? Isso. Ela já vai estar, né? E tem uma outra coisa. Vou usar de novo um dito popular: devagar com andor que o santo é de barro. É verdade. Não é? Uhum. Porque a minha mãe é isso, porque a minha mãe é aquilo. Pois é, a mãe que você tem. Não adianta, não podemos, né, em qualquer situação, cair no discurso repetitivo de dizer que a mãe é isso e a mãe é aquilo, né? A gente precisa acolher aquilo que vem e ajudá-lo a transformar numa matéria mais simbolizável, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é exatamente para que a gente ofereça recursos para o eu desse sujeito, para que ele consiga mobilizar os seus próprios recursos e escolher as suas próprias soluções, né? Eu não tenho soluções prontas, nenhum de nós tem, né? Cada um, né? Eu não sei que roupa que eu vou na festa, azul ou vermelho. Eu falei assim, você já escolheu. Qual dos dois você já escolheu, né? Então, tem uma coisa que o Winnicott me ensinou de uma maneira muito, muito rica, que é o lúdico nos atendimentos, né? O lúdico nos atendimentos ajuda a gente
a perder um pouco, a tirar um pouco essa coisa do peso, da aridez, da angústia, né? Alguns pacientes, às vezes, trazem situações tão dramáticas, a vida do sujeito já está tão árida, que, assim, não dá para a gente ficar calado o tempo inteiro, né? Não dá. É uma clínica em que exige uma presença presente da nossa parte, tá? Neutralidade não significa ficar em silêncio o tempo todo, né? Então, e presença presente também não significa o bar tomar chopp com o paciente, né? Então, assim, é um Claro. limite, claro, é um limite Tem que cuidadoso. saber, eu acho que você tocou num ponto importante, que é a gente precisa saber o nosso lugar. Porque, Isso, eventualmente, a gente até pode sair do nosso lugar, com mas certeza. precisa saber e poder voltar para ele, né? Isso. Olha só, Márcia, eu acho que a gente agora está chegando no final da nossa Gran história. finale. Muito interessante, porque você começou falando da importância de substituir o sintoma pela história do sujeito. E a gente está finalizando com uma fala também sua, que eu gostei muito, que é ajudar o paciente a tornar essa matéria dele simbolizável, não é? Isso. Então, eu acho que isso é alguma coisa que, com certeza, passa pela história do sujeito. E a gente poder abrir espaço para isso sem precisar ficar falando sobre o que ele come, deixa de comer. Não é a Isso. nossa função, isso é função de Nutri, né? Isso. A gente tem que se manter no nosso lugar, mas poder sair de vez em quando. Você Lógico. foi não sei aonde, comeu tanto. Pois é. E aí voltamos para o nosso lugar, né? Porque eu acho que isso daí é muito importante mesmo, essa Isso. questão do manejo Isso. clínico. A gente precisa ser maleável sem ser excessivo. Eu sempre gosto Isso. de dizer, onde tem excesso, tem problema, Onde né? tem excesso, exatamente. A questão vai ser sempre. O que é traumático é sempre excessivo, né? Freud Exatamente. já ensinou isso pra gente. E é só no depois que a gente vai ver os efeitos. Então, por isso a gente está dizendo que as maiores dificuldades aconteceram no início da nossa vida, né? Exato. E Uhum. aí, enfim, só para finalizar também, disse, então, quando eu trabalho com essa questão da transgeracionalidade, é com isso tudo que eu estou falando aqui que eu trabalho, tá? Uhum. Então, eu acho que a fome, né? Aquela música, você tem fome de quê? Né? A gente tem fome de muitas coisas. Nós aqui temos fome de trabalhar em prol da saúde humana, né? Então, a Uhum. gente tem fome disso, né? A gente quer que as pessoas vivam melhor e isso faz a gente também viver melhor. Isso dá sentido à nossa vida, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, esse balizamento, a ideia, quanto mais a gente tiver internalizado que estabelecer limites tem tudo a ver com o respeito à diferença, às mínimas diferenças, a gente poder escutar o outro, né? Ser escutado por ele, a gente poder olhar. A nossa clínica não é clínica de divã, a nossa clínica é clínica de olhar, né? E de criar um novo espelho para que o sujeito possa se reconhecer nele. Então, assim, é com isso que é isso que eu prezo, é com isso que eu trabalho, né? Acho que a nossa sensibilidade, a nossa escuta, a nossa vida, a nossa história, o nosso corpo tem que estar em prol, né, do crescimento e das possibilidades transformacionais da vida do nosso paciente, né? E do nosso meio, dos nossos filhos, maridos e tios e primos, né? E se poder ser melhor todo dia. Queria te agradecer muito estar aqui compartilhando com vocês, compartilhando com você, né, que é uma querida, uma parceira de longa data, e te agradecer muito por essa possibilidade de trocar e de dizer o que eu faço dentro do meu consultório. Olha, Márcia, foi uma delícia a nossa conversa. E, como eu te falei, é uma coisa bem informal, para a gente poder realmente trocar.
porque quando a gente fala de uma live, as pessoas ficam um pouco... Eu também ficava no início, assim, um pouco apreensiva e tal. Eu acho que é um ambiente, sobretudo, de troca, né? Isso. Assim, eu gostei muito, porque você tocou num ponto que eu acho fundamental. Eu costumo definir a minha clínica exatamente como a clínica do olhar. Então, é isso que a gente passa para os pacientes. E eu vou aproveitar aqui para falar para vocês. Primeiro, eu quero agradecer muito a você, Márcia, pela sua participação, foi ótimo. Espero poder contar com ela no futuro. E semana que vem, a gente vai ter a presença do doutor Isidoro. Na semana passada, ele fez confusão. Eu pensei até que ele tinha tido algum problema, mas não foi. Ele agendou errado. E, no final das contas, tem males que vêm para bem. Na semana que vem, quem vai estar conosco é uma cliente que teve um processo de emagrecimento muito positivo. Emagrecimento clínico. E foi comigo, com o Isidoro e com a Fabíola Nutri também, da Sobrata, que foi nossa aluna. E eu acho muito interessante, porque o Isidoro também vai participar. Então, Legal. Ele vai poder falar um pouco sobre medicamento, e eu acho que vai ser bastante rico. E para quem tem interesse, eu tenho um curso livre, porque o curso da PUC ele só vai começar novamente, o nosso curso, em março, né? Mas, por enquanto, para quem tem interesse, eu tenho um curso livre e vocês podem acessar através da Simpla. São 4 aulas que estão lá na Simpla, disponível como introdução aos transtornos alimentares. Eu tenho um podcast e essas nossas lives ficam gravadas aqui no Instagram. Elas passarão para o YouTube a partir de agosto. Mas a gente até lá vai ter ainda muita coisa para conversar. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês, e em especial a você. Foi muito legal, Márcia. Muito obrigada. Que bom. Um beijo muito grande. Tchau, Obrigada, tchau. Dirce. Adorei. Tchau.